2022 será um bom ano para o mercado cripto? Com certeza essa é a dúvida de muitos e eu já adianto que a minha resposta para essa pergunta é sim. Se você quer saber por que eu tenho essa opinião, fora as linhas gráficas, já adianto, não mexeremos em gráficos. Esse vídeo está sendo gravado hoje no dia 17 de fevereiro, às 4 da manhã mais precisamente, e você vai ver que isso não terá importância porque não estamos preocupados com tendências de curtíssimo prazo, e sim analisando uma tendência para o restante do ano. Então segura a vinheta aí que eu te encontro ali do outro lado. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário, muito prazer, e é sempre uma honra compartilhar esse momento de troca de informações com vocês. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro das principais notícias do mercado, porque aqui soltamos 2 conteúdos diariamente e, além disso, nós temos inúmeros benefícios no Linktree da Liga Cripto, que fica logo aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você vai encontrar benefícios para a criação da sua conta na Binance, como também tutoriais das plataformas de alavancagem da Bybit e da PrimeXBT, feitos pelo nosso mago Rodrigão, o nosso mago das análises. E agora, sem mais delongas, vamos passar por alguns elementos que sustentam essa minha tese de que 2022 será um bom ano para o mercado cripto. Para começar o nosso vídeo com o pé direito, temos aqui JP Morgan afirmando que Bitcoin atingirá $150 mil e competirá contra o ouro. É verdade que aqui embaixo na matéria a gente tem um contexto completo trazendo esse preço para análise de longo prazo, mas temos aqui também que o JP Morgan estabeleceu uma meta de $146 mil para o preço do Bitcoin em 2021, e a gente sabe de tudo que aconteceu agora no passado recente, em 2021, e apesar de ter sido um ano muito equilibrado, de 6 meses bullish, 6 meses bearish, que dão uma impressão de ano de lateralização, isso também traz confluência para a tese de ciclo estendido, que é o que a Liga acredita que estamos vivendo hoje e que provavelmente em 2022 a gente terá mais uma pernada de valorização sem ainda uma precisão temporal, e até por isso eu comentei no início do vídeo que eu acredito que o ano de 2022 vai ser promissor, só que a gente não sabe exatamente quando o mercado vai reagir e por isso temos esse período anual. Continuando aqui só para terminar, analistas acreditam que se o fluxo de investimentos em Bitcoin continuar, o ativo poderá igualar o investimento do setor privado em ouro estimado em 2,7 trilhões de dólares, lembrando que todo o mercado cripto nesse instante está em torno de 2 trilhões. Essa é apenas uma das matérias que ilustra o constante e crescente interesse institucional em relação ao Bitcoin, ao ponto de que nós temos hoje a Fidelity Digital Assets, que fornece serviços de custódia e execução de nível empresarial para investidores institucionais, ou seja, uma empresa que oferece opções de investimento para instituições. Eles têm um artigo aqui no site deles que fala Bitcoin primeiro. E a gente pode destacar não só a fala de que eles entendem o Bitcoin como um bem monetário, e uma das principais teses de investimento para o Bitcoin é como reserva de ativos de valor em um mundo cada vez mais digital, o que a gente comenta bastante aqui. Além disso, o Bitcoin é diferente de qualquer outro ativo digital. Então é óbvio que você tem outras criptomoedas que servem outros propósitos, mas o Bitcoin aqui é o número 1, sempre foi o número 1, e eu acredito que vai continuar sendo. De qualquer maneira, esse vídeo não se trata especificamente do Bitcoin ou de qualquer outro criptoativo. No caso, a minha intenção é comentar sobre o mercado de criptomoedas em geral, mas sempre tem um holofote, sempre tem um chamariz, e nesse mercado é o Bitcoin. Saindo do lado institucional e indo para a ala dos governos dos países, você também vê um crescente interesse de governos em adotar esse universo, em abraçar essa tecnologia da blockchain, como exemplos da Rússia, que se move para reconhecer a criptomoeda como uma forma de moeda. Temos também o exemplo famoso que aconteceu
recentemente na Turquia, em que a gente teve um crash da economia local e as pessoas buscaram uma economia alternativa, no caso aqui o Bitcoin. E isso mostra o quanto a população está se educando e percebendo alternativas muitas vezes melhores do que a sua própria moeda local, o seu governo local oferece. E cada vez mais cresce esse movimento pró-Bitcoin, pró-criptomoedas, tendo matérias como essas sendo cada vez mais constantes, como países previstos para adotar Bitcoin como moeda legal na previsão de especialistas em finanças globais, mostrando que, na verdade, El Salvador foi só o estopim, foi só o início da tendência de um grande movimento. Falamos de institucional, falamos de governo, agora vamos falar de saúde, de certa forma, que foi uma preocupação muito ativa nossa nesses últimos anos. E você tem um movimento começando na Europa pró-encerramento de restrições à pandemia. Ou seja, mal ou bem, eu acredito que isso também seja uma tendência global. A gente percebe que a crise do Covid está diminuindo, né? A gente já tem as vacinas avançando, trazendo reduções substanciais aos efeitos colaterais e problemas desse vírus. Consequentemente, aos poucos, o mundo vai voltando à vida normal. Então você tem notícias como essa, extremamente recentes, de 9 de fevereiro. Suécia encerra testes de Covid-19 após levantamento de restrições à pandemia. Você tem também Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, planejando acabar com as regras de Covid da Inglaterra um mês antes. Tem também exemplos da Dinamarca, da Noruega, e exemplos como esse fazem com que os mercados se animem. Sem dúvida alguma, o encerramento das restrições do Covid, o fato do mundo colocar o Covid no passado, é algo que, na minha opinião, tem tudo para aquecer os mercados. Falando de mercados, não há como falar de economia, então vamos pegar um pilar importante do mundo e, nesse quadro aqui, me perdoem a resolução porque eu não consegui um dado atualizado igual a esse de janeiro de 2022 da economia americana, no caso do CPI, que seria o Consumer Price Index e mede a inflação dos setores, mas eu acredito que dê para visualizar conforme eu for falando aqui com vocês. Então a gente percebe, com apenas 2 exemplos, com o setor de comida subindo 7% apenas em janeiro de 2022. Além disso, temos exemplos mais absurdos, como carros usados e caminhões usados subindo 40% só em janeiro de 2022. Então, esse cenário, na realidade, deveria ser muito mais preocupante do que a realidade que a gente vive hoje. E nós sabemos de todos os problemas, mas, de certa forma, a vida segue naturalmente. E o fato das nossas vidas seguirem naturalmente tem muito a ver, na minha opinião, principalmente em relação à economia americana, com uma política econômica implementada nos anos 80. E você pode reparar que desde esse crash, desde essa regressão aqui no ano de 1982, a economia americana vem de vento em polpa. Então você pode ver que com essa política, o governo americano reduziu substancialmente as crises. E era exatamente isso que a Greenspan Put previa. A Greenspan Put foi o apelido dado a políticas implementadas por Alan Greenspan durante seu mandato como presidente do Federal Reserve. Essa política, ela tinha basicamente o intuito principal de ser extremamente proativa em impedir quedas excessivas do mercado de ações, agindo como uma forma de seguro contra perdas, semelhante a uma opção de venda regular. Por isso que desde essa queda dos anos 80, a economia americana vem de vento em polpa. Inclusive, o bilionário Ray Dalio coloca aqui em uma das suas reflexões que o seu grande fracasso veio em 1982, quando apostou tudo em uma depressão que nunca veio. Os mercados estavam muito turbulentos e eu acreditava que a economia dos Estados Unidos, com a economia mundial ligada a ela, estava entrando em crise. E assim, é óbvio que não tem como a gente ter certeza de nada, mas a gente pode observar num histórico recente que apostar contra a economia americana não foi a melhor escolha. É preciso, sim, que a gente fique atento em relação a esse anúncio de março. Temos outros anúncios importantes em relação a como o Fed vai agir para controlar essa inflação desenfreada. De certa
certa forma, a minha expectativa é que não seja nada brusco e que, com isso, a gente ainda tenha terreno fértil para um ano bastante próspero, principalmente no mercado das criptomoedas. Puxo aqui uma frase do Vitalik que ilustra um outro pilar de tendência que eu acredito nesse ano de 2022 em relação ao mercado cripto. E Vitalik comenta que o Ethereum provavelmente nunca será muito mais rápido. Então, assim, o Ethereum é sim o principal ecossistema DeFi ainda hoje. Eu acredito que ele ainda será por mais alguns anos, mas ele tem que corrigir um problema grave, que é o problema do gás. As transações são muito caras e você tem hoje alternativas muito boas e mais eficientes, muito menos custosas. Então fica um pouco sem sentido pagar as altas taxas do Ethereum de 100, 150 dólares por uma transação que às vezes é muito simples. Nesse ano de 2022, eu não acredito que o Ethereum irá desaparecer, mas é um fato que ele vem perdendo o mercado, e aqui no DeFi Lama a gente consegue observar pelo TVL ou Total Value Locked nas chains, ou seja, dinheiros agregados nessa rede, que foram trancados nessa rede em diversas operações, e com o passar do tempo, principalmente após o início aqui de janeiro de 2021, a gente pode observar como o Ethereum foi perdendo fatia de mercado mês após mês e chega hoje a ter apenas 60%, ou mais precisamente aqui 60,29%, enquanto você tem a expansão constante de outras redes, como a Terra Luna já ocupando 7% quase desse ecossistema, BSC também 6,66%, Avalanche, Phantom, Solana, Polygon, entre outras redes que também já competem nesse nicho. E eu acredito que a expansão do universo DeFi, principalmente motivado por excelentes aplicações e produtos multi-chain, ou seja, tá aqui mais uma tendência, além de todas essas que eu estou falando, para mim 2022 será muito próspero para aplicações multi-chain. E eu trouxe aqui um exemplo de uma aplicação financeira, a Beef Finance, é uma plataforma que hoje você consegue pesquisar produtos nas mais diversas aplicações e em diferentes blockchains. Então você tem acesso não só a BSC, como Avalanche, como Reco, Polygon, Phantom, Harmony, Moonriver, Moonbeam, Matches, Fuse, entre outras. E se você entrar aqui no Docs da Aave, na parte de Developers, você consegue ver as novidades que entrarão nesse projeto extremamente conhecido, também muito importante no universo de lending e de DeFi. E temos aqui a prova que será lançada uma atualização na versão 3 da Aave, que você terá uma integração multi-chain, mais uma vez, rede Polygon, rede Avalanche, rede Solana, rede Phantom. Só que mesmo que o Ethereum esteja presente aqui, e mais uma vez eu reforço, eu não acredito que o Ethereum irá desaparecer, mas eu acredito que com os problemas atuais do Ethereum, os competidores têm totais condições de comer mais fatia desse mercado, já que estão também apresentando soluções muito interessantes para as finanças descentralizadas. Obviamente, o boom do mercado das NFTs será citado nesse vídeo, é uma tendência que também engloba essa lógica multi-chain. Por exemplo, aqui na OpenSea, você não só negocia NFTs na rede do Ethereum, como também na rede do Polygon e da Clyting. Você sabe que a Engine também tem uma plataforma muito interessante para NFTs. Então temos também outras alternativas já hoje ao Ethereum em relação a esse nicho. O último pilar que eu vou considerar nesse vídeo são as aplicações que estão surgindo, que propõem uma adoção em massa, que propõem interação nesse universo mais do que tudo. E a Bitcoin Lightning Network entra em operação no Cash App. O Cash App é da empresa Square, que é, no caso, empresa do Jack Dorsey, CEO do Twitter. E num post mais aqui embaixo, vou abrir já traduzido no Twitter, eles comentam: a Lightning Network agora está disponível no Cash App, é a maneira mais rápida e gratuita de pagar qualquer pessoa em Bitcoin. Compre tacos, degurgeta o seu comerciante favorito do Twitter ou envie dinheiro a um amigo para o exterior, em qualquer lugar que aceite relâmpagos, ou melhor, aceite Lightning. Então, movimentos como esse fazem com que pessoas entrem nesse ecossistema, pesquisem sobre, e tudo isso vai estar rodando a todo vapor em 2022 e
que movimentos como esse, que trazem comodidade, que trazem benefícios para o consumidor, para a população, certamente, assim que descobertos, começam a ser intensificados, principalmente se essas empresas se esforçarem na difusão dessa ideia, desses produtos, desses serviços. E quando eu falei de interação, me remeti a essa matéria também de 10 de fevereiro, que fala que a Aave lança Lens Protocol, a plataforma de rede social Web3 descentralizada. Cada vez mais o universo descentralizado está invadindo a vida das pessoas. Projetos como esse desafiam plataformas de rede social centralizadas como Twitter e Facebook e, na minha opinião, no final das contas, isso é só um exemplo do que está por vir em massa. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado dessas reflexões. Vocês não são de maneira nenhuma obrigados a concordar comigo. Inclusive, se vocês têm opiniões diversas, eu gostaria de escutar aqui nos comentários. É claro que com respeito, e se puderem embasar, melhor ainda. No final das contas, esses são apenas os meus pensamentos, resultados da minha pesquisa, e você também deve fazer a sua de or na veia. Bom, e se você curtiu o vídeo, não custa lembrar, deixa aquele like, mostre o seu apoio. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo.